Fala, notáveis, sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje eu estou com um dos professores da nossa pós-graduação em treinamento funcional, professor Alan Menach, seja muito bem-vindo. Vou fazer uma apresentação breve aqui de você e aí a gente já começa a conversar, porque na verdade a gente quer saber um pouco dessa tua experiência, cara, que é fantástica. Aqueles que estão nos assistindo aí não vão acreditar. E a primeira coisa que eu perguntei para ele foi que tinha uma resposta errada aqui, que era a idade dele, não vou nem falar isso, mas ele é natural de São Paulo, se formou pela FMU em 2005, aos 35 anos, e especialista em treinamento funcional, em programas de treinamento principalmente para o esporte, né, e para evitar dores e lesões, claro, performance esportiva, e muito conhecido hoje em dia, claro, também pelo acompanhamento que já faz há 14 anos com o Gabriel Medina, e eu, como gosto muito de surf também, estou bastante interessado em saber. Vamos saber um pouco dessa tua história. Você estava contando um pouco aí. Por que você se formou aos 35 anos apenas, professor? Conta um pouco dessa história pra gente. Boa, fala galera, boa noite. Uma grande honra estar aqui no Personal Trainer Academy com o André. E cara, assim, a minha experiência na educação física, ela veio muito por conta da minha esposa, né? E das situações que a vida colocou pra gente. No ano de 2000, a gente inclusive estava na guarda do Embaú, curtindo o final de ano e acabar o mundo, né? 99 para 2000. Exato. Não acabou. Várias previsões. E ela voltou, acabou voltando grávida da guarda. E a gente naquela época tinha a cozinha industrial, eu mexia com a alimentação. E ela já era formada, já dava aula. E eu acabei, durante a gravidez dela, o final da gravidez, assumindo alguns alunos. Na época eu era atleta de jiu-jitsu, então eu treinava bastante, competia e acabei assumindo alguns alunos durante o final da gestação, o nascimento do meu filho, e quando ela voltou a dar aula, depois de uns 40, 50 dias do nascimento do Gabriel, que meu filho também chama Gabriel, os alunos, alguns voltaram para ela e outros não, ficaram comigo. E naquele ano eu ainda não havia entrado na faculdade, eu resolvi prestar o vestibular. E no ano seguinte, em 2002, eu entrei na Faculdade de Educação Física, na FMU, e me formei muito bem, fiz uma excelente faculdade, tinha excelentes mestres, e no primeiro ano eu já percebi que eu tinha feito a melhor coisa da minha vida, né? Eu, assim, sem saber, eu acabei encontrando aquilo que eu gostava de fazer, né, e que eu acabei a cozinha industrial pela educação física. Exato, e cara, foi um negócio louco, porque o prazer de estar envolvido nesse meio, de dar aulas, de conhecer sobre o corpo, sobre movimento humano, isso me cativou e foi de uma certa forma assim uma tábua de salvação, né, para minha vida empresarial, comercial. Eu acabei me encontrando muito e acabei achando meu propósito, né, na profissão. E já foi nessa época que você começou também no treinamento com atletas, por exemplo, de surf ou de outras, dessas modalidades, sim, principalmente com o jiu-jitsu, é isso? Sim, cara, foi uma simbiose de tudo, porque nos anos 90, né, o jiu-jitsu já era muito forte em São Paulo. Eu era atleta da Ryan Gracie Academia, do finado Ryan. E no final lá pelos anos 2000, eu ainda estava na faixa roxa, né? Então eu já treinava o jiu-jitsu e treinava a parte física na Academia Única, né? Eu comecei a frequentar a Academia Única, que é considerada o berço do treinamento funcional no Brasil. A Academia Única do mestre Luciano Delia, fundador do Core 360, do seu pai, finado Ricardo Delia, o sensei Ricardo. Então lá foi um grande laboratório de aprendizado para mim, porque além de eu treinar para competir jiu-jitsu, né, com os meus colegas, com os meus amigos de dojo, eu também, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a levar alguns alunos de personal, e durante a faculdade toda eu dei aulas de personal, né, e já atuava na área. Na época eu trabalhava muito com corrida, né, então tinha alunos de corrida de rua, de 5, 10 quilômetros, eu prescrevia treino, fiz vários cursos ao longo da faculdade em cima disso, e levei equipe para voltar à Ilha de Floripa, então estava super engajado, participava de provas todo domingo, então corria bastante. E quando eu me formei em 2005, eu fui indicado para assumir um posto no Clube Monte Líbano de São Paulo. E lá eu fui contratado como treinador de corrida dos corredores do clube, né, dos corredores amadores. Então eu comecei a cuidar desde a senhorinha que está começando a correr e tem um sonho de um dia correr uma prova de 5 quilômetros, até os maratonistas experientes do clube que participavam de provas ao longo do ano todo. Então eu tinha lá um grande grupo heterogêneo, homens, mulheres, mais jovens, mais velhos, adolescentes, enfim.
e eu comecei a perceber um fenômeno de lesão, né, junto a esses corredores, né? E nessa época, como eu frequentava a Única era o berço do treinamento funcional no Brasil, e eu estava lá todos os dias, então desde o começo da faculdade eu já pensei do jeito funcional, eu já pensava em movimento, eu não pensava em músculo, eu já pensava em treinar mais em pé do que sentado ou deitado, eu já pensava em fortalecer o centro do corpo, o core, já pensava em treinar mobilidade, em treinar as outras valências físicas que fugiam totalmente do escopo da musculação, né? Então, a gente tinha uma metodologia em formação lá na Única. Quando eu me formei em 2006, em 2005, que eu entrei no clube, passou um tempo lá no clube, eu comecei a perceber que as pessoas se machucavam muito e a aderência ao treinamento de corrida diminuía. Eu propus ao departamento de esportes colocar uma modalidade de treinamento para poder fortalecer os corredores, específica para os corredores, que era o treinamento funcional. Então eu montei um projeto para o clube, 2 vezes por semana, reunia todos os corredores no campo de futebol society, e lá eu comecei a aplicar as técnicas, né, que eu aprendia na Única, que eu aprendia com o Luciano, e comecei a perceber... Nessa época você já era formado pelo Core 360 ou não? Não, nessa época o Core nem existia ainda. Nem existia. Isso foi em 2006, 2007. Isso. E em 2007 o Luciano chegou para mim um dia e falou: Alan, pô, eu tô fazendo um negócio diferente aí que vai explodir, eu quero que você trabalhe comigo. E eu, pô, o Luciano para mim assim, não dá para falar que ele foi o meu primeiro incentivador, porque não foi, mas ele foi o cara que mais me fez enxergar. Não foi o primeiro, mas foi, né, o maior incentivador. Foi o maior incentivador e é a pessoa quem eu considero como meu mentor, na verdade, né? Porque eu não era nada na educação física e quando eu comecei a trabalhar com o Luciano no Core 360, eu comecei a enxergar um mundo de possibilidades que até então não existia. Então, em 2007, ele falou isso para mim: pô, eu vou lançar um negócio diferente, quero que você trabalhe comigo. E eu de pronto falei: pô, Luciano, tamo junto. E em 2008, o Core 360 foi lançado, né? E eu era um dos primeiros ali a acompanhar ele nos cursos, né? Junto com outro grupo bem seleto de treinadores. Hoje, cada um desses treinadores está super bem, são caras que explodiram também, cada um na sua área, como Arthur Hashimoto, a Daniela Azevedo, Fernando Ribeiro. Então, tem vários expoentes ali daquela época, né, do Core 360, que ao longo desses 10 anos, né, que a gente participou do Core, entre 2008, 2018, 2019... Você chegou a dar cursos também pelo Core 360? Cheguei a dar cursos, viajei o Brasil inteiro, dei mais de 200 cursos, formamos milhares de pessoas, né, na metodologia do Core 360, e essa é a metodologia na qual eu embasei aquilo que eu venho criando também desde então, né? Com o meu primeiro estúdio eu inaugurei em 2010, numa clínica de medicina esportiva. Era um espaço pequeno, menor do que essa sala, na edícula da clínica. Quantos metros quadrados você acha? Cara, até pra gente saber dessa a gente metragem. tinha um espaço bem parecido com esse, era mais ou menos uns 30, 35 metros quadrados. Uns 40, de repente. Eu tinha um recortezinho num canto ali, cara, mas... E era meu médico, né? Então o médico que eu já ia há mais de 10 anos, que era o meu clínico geral do esporte, era o cara que me acompanhava quando eu era atleta de jiu-jitsu, um cara que me conhecia bem. E quando eu comecei a dar aulas de personal trainer e comecei a implementar, e minha esposa já era personal e ela sempre trilhou essa jornada junto comigo, Vanessa sempre esteve do meu lado, né? Então todos os cursos, todas as formações, toda a caminhada a gente trilhou junto. Então, nessa época, eu comecei a aplicar aquilo que eu aprendia para os meus alunos de corrida, para os meus alunos que jogavam tênis, e geralmente uma galera com uma pegada de esporte. Uma galera que gostava de esporte outdoor. Meu primeiro aluno surfista foi um amigo meu em 2007. Também. Ainda você eu estava no Monte Líbano, eu ainda estava no Monte Líbano. No clube é mais ou menos isso, total. É tênis, vôlei, basquete. Mas eu era focado na corrida no clube. Corrida, nesse caso, que era a sua contratação. Exato, mas fora do clube eu tinha outros alunos de personal e aí eram alunos um pouco mais diversificados, né, na prática esportiva e tudo mais. E no ano de 2007... um amigo meu que pegava a onda grande e me chamou, eu já treinava um outro amigo, né, em comum, e ele vendo o resultado nesse outro amigo, chegou para mim e falou: Alan, pô, cara, eu preciso começar a treinar, fazer um trabalho diferenciado, parecido com esse trabalho que você faz. Aí do treinamento funcional, engatinhava. Ninguém conhecia, né? Então todo mundo
que via a gente ou dando aula ou treinando, olhava e falava, meu, o que esses caras estão fazendo? Pô, o cara tá em cima de uma bola, a gente fazia umas loucuras que hoje a gente não faz mais. A gente fazia arranco em cima da bola, fazia umas paradas de maluco mesmo. Levantamento olímpico pra caramba, então sempre foi uma base do meu treinamento, o LPO, né? Então a gente movimentava o corpo, principalmente em pé, e levava o programa de treino, ele sempre te levava a produzir potência, velocidade, agilidade, então era algo comum, né? Ia trabalhando sempre nas especificidades, depois de formar uma base sólida, né? Uma base geral sólida. E peraí, você falou, eu achei legal agora você falando, quando você falou, cara, a gente fazia arranco em cima da bola, né? E a gente não faz mais. Então, e qual que foi essa transição aí? Como é que funcionou essa transição do... Porque no passado, né, nos primórdios, quando a gente falava de treinamento funcional, falava-se muito do treinamento em bases instáveis. Sim, né? sim. Então, os primeiros estudos, inclusive, vem muito, né, utilizando a bola suíça, utilizando o Bosu, utilizando acessórios instáveis, até de madeira, enfim, tem muitos estudos mostrando sobre isso. Qual foi essa transição? Como é que funcionou essa transição entre sair disso, que é só em bases instáveis, qualquer coisa? Você fez uma rosca direta em cima de um Bosu, era treinamento funcional. Era o que chamavam de treinamento funcional. Mas a base, André, o que aconteceu, a virada de chave foi um volume muito grande de conhecimento no qual a gente começou a ter acesso, né, e a produzir também, porque dentro do Core 360 a gente produzia muito conteúdo, então acesso a muitas novas pesquisas, a muitos novos estudos que saíam na área de treinamento e que comprovavam, né, por A mais B, que se você quer produzir força, quer produzir potência, quer ficar mais rápido, você não pode deixar de fazer isso numa base mais estável, né? Agora, você quer melhorar teu controle motor, tua propriocepção, a força central, né? Você quer ter desafios mais de equilíbrio, aí justifica-se o uso da bola, o uso de outros implementos que oferecem maior instabilidade. Então a gente começou a perceber isso não só na prática, mas também através de muito estudo, de muita ciência, e a gente foi agregando isso e colocando isso como algumas regras do treinamento funcional, correto? Então nessa época, em 2007, 2008, eu ainda estava no clube, eu já começava a assistir o Luciano nos seus cursos, a ser formado pelo Luciano para poder também assumir essa linha de frente. Então eu já comecei a ter uma visão um pouco mais abrangente do que era o treinamento funcional e do que era treinar pessoas para os esportes, não só para os esportes, mas para a vida cotidiana, para ter uma melhor qualidade de vida, para ter melhores... para ter melhor composição corporal, né, e consequentemente mais massa muscular, menos gordura, o que vai ser muito positivo para o futuro dessa pessoa, para quando ela for mais velha, para a função do corpo. Exato. E isso tudo, cara, começou a formar um arcabouço de conhecimento e também de representatividade na área da educação física, porque de repente, de uma hora para outra, todo mundo começou a querer fazer o treinamento funcional e a se interessar por treinamento funcional. E a gente já estava nadando nessa onda já fazia alguns anos. Então, em 2009, quando eu já treinava surfistas amadores, amigos que pegavam onda, eu já não tinha só um aluno, eu tinha alguns. Você já pegava onda nessa época? Já pegava onda, eu sempre surfei. Pô, sempre surfou? Sempre desde surfei quando? desde moleque, dos 16, 17 anos. Então, não tinha um hábito muito frequente de surfar, porque eu trabalhava muito, morava em São Paulo. Então, mas sempre quando eu ia pra praia, tinha minha prancha. Ia para o litoral sul, Guarujá, e depois comecei a ir para o litoral norte, a região de Maresias, Camburi, que coincidentemente, alguns anos depois, o Gabriel nasceu em Maresias, né? Então, e depois a gente começou uma relação que dura até hoje. Do Gabriel mesmo? Gabriel fez 30 anos agora, 30? Em dezembro de 23. Ah, legal. E aí, quando é que você conheceu ele nessa trajetória aí? Então, aí... a gente está ali em 2008, 2009, então em 2009 eu já estava com uma função com o Luciano de acompanhar ele muito nos finais de semana, só que eu trabalhava no clube, e o clube me exigia todo sábado de manhã que eu estivesse na USP para poder receber os corredores, aplicar o aquecimento, acompanhar e monitorar o treino de corrida, fazer um trabalho de recovery pós-treino, era algo que ninguém fazia, a gente começou a fazer. Então o clube me exigia muito aos sábados, né? Então de vez em quando eu pedia para o meu gerente de esportes, preciso acompanhar o Luciano, tal, preciso acompanhar um curso, não sei. Então eles acabavam me liberando de vez em quando não,
o que me deixava um pouco frustrado, mas eu sabia das minhas responsabilidades junto com o clube. E aí, em 2009, eu tive que escolher. Né? Eu ia começar, eu já estava na linha de frente ali para começar a dar cursos, né? A ter essa demanda, e eu ia precisar escolher, ou mantinha o clube ou ia arriscar numa nova carreira. Né? E eu arrisquei. Então eu saí do clube em maio de 2009. E a partir daí todo o Brasil, e a partir daí eu comecei. A primeira viagem foi para São Mateus, no Espírito Santo. Eu fui pego de surpresa no meio da semana. O meu gerente na época, o Eduardo Aquial, falou: Alan, vai fazer o que fim de semana? Eu falei: vou assistir o curso do Luciano, acho que era na Bodytech na época, ou na Pelé Club, não lembro. Mas falei: vou assistir o curso do Luciano. Ele falou: não, arruma tuas malas que você vai dar teu primeiro curso. Eu já tinha dado um pedaço, né, de um curso, mas nunca tinha assumido uma sala do começo ao fim. E eu, na época, né, eu comecei a tremer que nem bambu, né? E normal. Aí, na sexta-noite peguei um voo para Vitória, peguei um ônibus de 4 horas, fui para o norte do Espírito Santo, na cidade de São Mateus, e dei meu primeiro curso sábado e domingo. E quando acabou o curso no domingo à tarde, que eu percebi, né, o quão satisfeitos os alunos estavam, né, todo mundo querendo tirar foto, querendo falar com você, querendo, sabe, manter uma relação. Apaixonou falei, cara, pela prática docente. Acho que eu vou me dar bem nesse negócio aí. E cara, a partir isso 2009. 9, exato. Cara, os meus primeiros cursos foram em 2013, e você me falando isso, sim, eu sempre dei pequenas palestras, sempre não, assim, dei algumas pequenas palestras, 1 hora, 2 horas, e eu tive o meu primeiro desafio numa pós-graduação que eram 16 horas, 2 dias de 8 horas. E aquele dia, como você falou, semanas montando os slides, se tremendo inteiro para chegar naquele dia. Não, e é brutal, né? É brutal. 16 horas, 2 dias consecutivos, cara, brutal. E aí quando terminou o curso, que aí é como você falou, assim, né, cara, aí você se desaba, assim, né, até assim, se emociona, e, né, porque os alunos estão gostando, e daí você vê a nota deles naquele, era uma nota de 1 a 4, sendo 1 ruim e 4 excelente, todos os alunos deram 4, tirei 4 em tudo, e aí você fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Né? É isso, né? É isso que eu quero pra minha vida. Bom, e aí você estava falando desse encontro teu com o Medina, bom, enfim, 2009 os seus primeiros cursos, é isso? Isso, foi 2009, viajando. Aí em 2010, nesse meio tempo, né, eu já tinha vários alunos de personal ao longo dos anos 2000, e eu sempre tive por hábito indicar o meu médico para os meus alunos, e minha esposa fazia a mesma coisa. Então a gente mandava os alunos para fazer o check-up com o Dr. Marcelo, um clínico geral especialista em medicina do esporte, e aí ele ia lá na primeira vez, o doc examinava, mandava fazer os exames, densitometria óssea, hemograma, ultrassons, composição corporal, beleza. E aí quando o cara voltava no retorno, e depois de novo, ele começou a perceber que uma das bases, um dos pilares de transformação da vida daquele indivíduo, né, e aí eu falo de vários indivíduos com perfis diferentes, homens, mulheres, mais velhos, mais novos, que a gente ia indicando para o Dr. Marcelo, que treinavam com a gente, eram submetidos ao nosso modelo de treinamento, e com isso, né, eu acredito muito nisso, que a parte da preparação física, ela é tão engajadora, ela é tão transformadora, que ela é considerada por mim a base da pirâmide. Porque se o cara treina bem, ele vai se motivar a se alimentar melhor, ele vai se motivar a ter uma qualidade de sono melhor, ele vai conseguir controlar naturalmente os níveis de estresse de uma forma mais adequada. Então eu acredito que a preparação física funcional, ela é um alicerce básico na vida de muita gente. Ela é transformadora. E eu comecei a perceber isso na prática, e depois eu comecei a perceber isso através dos resultados dos exames que o Dr. Marcelo me apresentava. Sempre que ia um aluno indicado por nós, né, para ser o paciente dele, depois da consulta, a gente tinha uma reunião de alinhamento para ele me dar feedback, tal, e eu sempre tinha esse feedback dele, que o cara melhorou a densitometria óssea, o cara está com uma densidade mineral óssea maior, está com os ossos longos mais espessos. Quantitativa, você já tinha, exato, tanto qualitativa quanto quantitativa, mas aí nesse caso da densitometria ou alguns outros exames. Controle de glicemia, controle de colesterol. Quantitativo, você vê o número e aí você vê uma melhora drástica. VO2, transformação nos limiares do indivíduo, aumento de massa muscular, perda de gordura, disposição, a pessoa mudava realmente a vida dela. E o Dr. Marcelo, ele confiou muito no nosso trabalho, e tanto que em 2010 ele convidou a gente para fazer parte da equipe dele, para assumir um espaço na clínica,
E aí, quando eu fui ver o espaço lá que ele tinha como área de treinamento, tinha um multi, né? Aquelas estações que você faz vários exercícios guiados, normalmente, né? No ali meio da sala. Imagina um multi supino, no meio dessa sala. Supino, uma cadeira extensora, uma puxada, um voadorzinho back ali, deck. às vezes, Era deck, bem isso aí, era bem isso aí. Puxado. E aí eu cheguei pro Doc e falei, Doc, seguinte, pode tirar esse multi, eu não vou usar isso, eu preciso de espaço. Né? Então eu tinha lá a área interna, tinha um quintal, e aí eu vou trazer pesos, vou trazer alguns acessórios, vou trazer bola suíça, buzu, elásticos, torre de halteres, barra... Kettlebell já tinha na época? Kettlebell. E aí eu equipei o nosso primeiro estúdio só com acessórios. Na época eu lembro, o Fuscão da Triex, que é um grande parceiro meu até hoje, comprei um monte de coisa dele, o Luciano me deu mais algumas. Então a gente montou nosso pequeno estúdio na clínica, começamos a atender não apenas os nossos personagens externos, mas também pacientes que vinham da clínica. O negócio foi crescendo, a gente começou a ter um corpo maior, comecei a formar desde 2010 uma equipe, porque a gente teve que escalar o negócio, a gente já não tinha mais agenda para atender novos clientes, e logo surgiu a necessidade de trazer um treinador, depois mais um, depois mais outro. Então, um desses treinadores que começaram com a gente em 2010 está comigo até hoje. É coordenador hoje na minha academia no Itaim Bibi, no período da noite. Como que é o nome dele? É o Euclides. O Euclides é o nosso fiel escudeiro há quase 15 anos, está com a gente. Então, a gente começou a formar uma equipe de notáveis também, né? Porque pessoas que saíram da zona de conforto para aprender uma nova modalidade, e nós começamos a ensiná-los, né, esse ofício do treinamento funcional. Eu identificava os talentos nos cursos que eu dava em São Paulo, aí eu percebia o nível de interesse do cara e já falava para... Sempre em algum curso eu chamava alguém para entrevistar na semana seguinte. Então, com isso, eu fui formando uma equipe de pessoas muito interessadas em treinamento funcional. Um desses caras que eu recrutei num curso em 2013 acabou virando um dos meus sócios. O outro que eu recrutei num outro curso mais para frente virou um coordenador da minha equipe e hoje também entrou como um pequeno associado. E hoje então, a tua academia tem quanto de espaço, né? Porque você saiu daquele espaço menor e foi a gente ainda teve a gente ainda teve um meio do caminho aí, teve né? Foi aí um em 2014. Um pequeno, médio e grande, é isso? Para não fugir essa história, porque a história ela veio em 2010 com a academia lá dentro da clínica, e aí sim eu entrei pro surf, né, de fato, de alto rendimento, porque o Dr. Marcelo, ele era o médico de vários dos surfistas que eram expoentes do Brasil. Um deles, o Adriano de Souza, o mineirinho, ele cuidava do mineiro desde os 10 anos de idade do mineiro. Eu assumi a preparação física do mineiro naquele momento, 2010, e também num jovem estreante no circuito mundial, que era o Jadson André, um garoto lá do Rio Grande do Norte, que estreava no circuito mundial naquele ano. E aí a gente começou um trabalho naquele ano, e na terceira etapa do WCT no Brasil, além deles vieram Miguel Pupo, Caio Belli, Talu Ferreira... Caramba, só as estrelas. Só estrela. Eu treinei basicamente todos os Brazilian Storms no começo, antes do Brazilian Storm surgir. Né? Eu então participei ativamente desse movimento que se chama de Brazilian Storm, né? Que é os brasileiros arrombando a porta do circuito mundial. E aí em 2010... Falando em Brazilian Storm, só para pegar esse gancho aí. Falando em Brazilian Storm, quando tem os episódios no off, ou tinha os episódios no off, inclusive, você chegou a aparecer em alguns desses episódios, várias vezes treinando... Mundo Medina direto. No Mundo Medina. Direto. Anos ali no Mundo Medina, desde o primeiro até o último. Vamos querer saber aí, continua a tua história, eu quero saber como é que foi essa experiência. E aí foi legal, porque eu apliquei uma metodologia de treinamento que os moleques nunca tinham feito. O Adriano já treinava uma musculação, mas ele nunca tinha feito funcional. O Jadson nunca tinha treinado na vida. Nunca tinha feito uma preparação física, só surfava. E aí em 2010 a gente fez uma preparação no início da temporada, e eu fui com eles 15 dias antes para Imbituba, que era a terceira etapa do circuito mundial naquela época. E a gente fez uma pré-temporada para Imbituba uns 15 dias antes do campeonato, e eu acompanhei todo o evento. E esse evento a gente teve uma vitória incrível, sensacional e inédita de um estreante do ano, do Jadson André, que ganhou de ninguém menos na final do que do Kelly Slater. Então você imagina o estrondo que foi isso, de um cara que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem era estreante do ano, ganhar o campeonato.
né? Então foi assim uma coisa gigantesca para a época. Virou matéria de revista, saímos na Fluir, saímos na ESPN, a gente saiu um monte de mídia e todo mundo queria saber qual que era o diferencial do Jadson, qual que era o segredo, o que ele estava fazendo que os outros não faziam. E aí começaram a focar no treinamento. E aí foram atrás de você também para saber... Exato, começaram a mostrar o que os moleques faziam em matéria de treinamento. E aí nesse contexto veio todos esses outros atletas que eu falei, ainda muito garotos, Caio Belli, Ítalo, Miguel, Gustavinho Ramos, Matheus Navarro e 2011, Gabriel Medina. Com 16 anos. Com 16 anos, exato. O Charles trouxe o Gabriel para passar em consulta com o Doc. O Doc prontamente falou, pô, ele precisa fazer uma preparação física regular, a gente tem aqui uma preparação física assim. Ele já desceu lá na sala de treino, já fez um primeiro treino e a partir de então a gente tinha alguns encontros, né, mais esporádicos, e a partir de 2013 a gente começou a intensificar esse trabalho com o Gabriel. Em paralelo também com todos os outros surfistas, que era o que eles tinham em comum, eles eram todos patrocinados na época pela Oakley. E o gerente de esportes da Oakley era um cara muito visionário, que é o Luiz Henrique Campos, o Pinga. O Pinga é o cara que é o maior descobridor de talentos esportivos no surf do Brasil, disparado, e eu diria talvez um dos maiores do mundo, né? O Doc era o médico, o Ping era o gerente de esportes da Oakley, que apostava no... O olheiro. E era mais ou menos isso? E era o cara que na época tinha o recurso financeiro para poder fazer programas, né, com esses atletas, levá-los para treinar, levá-los para viajar. Para outras e aí, cidades, a gente começou... outras ondas, né, cara? Exato. Isso é fundamental, né? E a gente fez um negócio na época que não existia, e fizemos por 3 anos, todo começo de temporada, 2011, 2012 e 2013, a Oakley juntava os seus atletas e a gente ia para Costa Rica para fazer o treinamento antes da temporada começar. Então a gente ia para lá no meio de janeiro até o começo de fevereiro. Ficava onde ali em Costa Rica? A gente ficava ali na praia de Hermosa, na região de Jacó. E era uma praia que tem um condomínio maravilhoso de casas assim muito legais, né? Lá muito frequentado pelos americanos. Sim. Então tem casas maravilhosas. Então a gente ficava numa baita de uma casa, num condomínio de frente para a praia, de frente para a onda. Lembrei agora de uma onda que eu peguei em Jacó, cara, e a gente tinha acabado de chegar no primeiro dia. Entramos com os meus amigos, só que o seguinte, eu decidi tomar café. Eles falaram assim, não vamos tomar café não, vamos surfar, vamos comer só uma banana aqui, a gente vai. Só que aí a gente saiu, demorou mais um pouco, cara, daí a gente tava passando no meio do restaurante, eu falei, cara, vou pegar aqui mais alguma coisa aqui, e fui comendo, e eles foram na minha frente. Aí chegou lá um momento, e, cara, tava grande aquele dia, cara, tava pesada aquela onda ali de Jacó, né? Aí eles falaram, cara, a gente vai sair pra comer. E eu falei, pô, vou ficar sozinho aqui, né, cara? Eu falei, vou ficar um pouquinho sozinho aqui. Eles falaram que iam e voltavam. E eu tinha o meu amigo que ia levar o meu leste, a gente levou tudo na casa de um, meu amigo esqueceu o meu leste. E aí ele chegou lá e falou assim, não, mas eu tenho outro aqui pra te emprestar. Me emprestou aquele leste que tava guardado há uns 2 anos e meio, ressecado. Mas não deu outra, né? Estourou, cara. E eu fiquei nadando uns 15 minutos pra conseguir sair daquela correnteza lá, louco, cara. Deus me livre. Agora você falou de Jacó aí, eu lembrei disso, cara. Mas e aí, então, a Oakley juntava todos os atletas. Todos não. Cara, a cada ano ia um grupo de 4, 5 atletas, né? Então no primeiro ano foi o Adriano de Souza, o Jadson André, Gustavo Ramos, um garoto aqui de São Francisco do Sul, o Matheus Navarro, que é um garoto lá de Balneário, que hoje compete nos WQS, né? E é um garoto que aí tá almejando ainda a entrada para o circuito mundial. E aí no ano seguinte foi o Ítalo foi o Miguel Pupo, o Ítalo, o Jadson, o Adriano. Aí no outro foi o Gabriel, o Ítalo, o Jadson foi em todos. Então a gente sempre tinha um grupo de atletas, né, frequentando esses camps, e eu era o preparador físico, tinha o filmmaker, tinha o fotógrafo, tinha o Pinga, né, que era o chefe da equipe. Então esse projeto foi um projeto que deu muita visibilidade para esse novo Brazilian Storm que começava a surgir, e também para aquele treinamento que ninguém ainda fazia, né? Você não viu o surfista se treinando dessa forma. Você viu o surfista fazendo yoga, trabalhando ali um pilates na bola, fazendo exercícios de mobilidade, de flexibilidade. Mas eu comecei a implementar para os caras treinamento de força, treinamento de potência,
treinamento de potência com pesos, sem exercícios dúvida, integrados. fez toda a diferença nesse... Treinamento do core avançado, em alto nível. Então os caras começaram a perceber que esse tipo de treinamento dava resultado na performance, fazia com que eles se machucassem menos, se recuperassem mais rápido e, consequentemente, passassem mais tempo dentro d'água desenvolvendo a parte técnica e tática. Então isso foi um grande ativo, né, que a gente começou a construir. No ano seguinte, em 2011, 2010 o Jadson ganhou do Kelly, e 2011 a etapa do Brasil ela saiu de Imbituba e começou a ser realizada na Barra da Tijuca. Nesse ano, em 2011, o Adriano de Souza foi o campeão da etapa do Brasil. Né, a gente já estava num trabalho mais consistente desde 2010. Fizemos Você lembra contra quem na final? Cara, não lembro, você acredita? Tem que dar um Google. Não lembro. Foi uma emoção enorme, mas eu não lembro, que legal. Cara. E aí você era treinador dele também? Eu era treinador dele na época, sim. Treinei o Mineiro até 2013, né, quando se encerrou o projeto do Pinga com a Oakley. Aí no ano de 2013 eu recebi um telefonema do diretor de esportes da Globo. A Globo tinha um programa, né, que era o Nas Ondas da Costa Rica. E aí eles me convidaram para em 2014 fazer parte dessa equipe, né, de todos os atletas, atores, os influenciadores na época, né, que não tinha muita mídia social, mas a galera já era influenciadora. Então foi o Felipe Toledo, foi o Alejo Muniz, foi o Jadson André, só o Gabriel também. O Gabriel ia, mas o Gabriel quebrou a fíbula em pipeline no final de 2013, então foi vetado pelo Dr. Marcelo. Surfando em pipeline. Surfando em pipe? Caramba, eu não sabia disso não. Não sabia que ele tinha quebrado. Foi um tratamento clínico, não precisou de cirurgia, tanto que ele voltou em 2014 e ganhou a primeira etapa do circuito, que foi lá na Gold Coast, que foi o ano do título, né? Você lembra disso? Exato, claro. Primeiro título, né? Primeiro título. Então... eu fui para Costa Rica com a Globo, o pano de fundo das gincanas, de toda aquela mise-en-scène que eles preparam, era a preparação física. Então, atores aí nessa época aí, eles sempre pegam o Gabriel Pensador, não é isso? Não, o Pensador não foi. Foi o Paulinho Vilhena, foi o Flávio Canto, foi o Sandro Dias do skate. Surfa também? Não sabia, não. Surfa. Não sabia. Uma vez até surfa bem. Ali no... como é que chama? Na prainha, né? Lá no Rio de Janeiro. Lá vi também. Esses caras normalmente estão lá, né? Paulinho Vilhena surfa. Isso, Paulinho Vilhena. Foi o Omar Docena, que era um outro garoto que trabalhava na Globo. Foi o Sandro Dias, o mineirinho do skate. Foi o Teco Padarati. Então foi uma galera... o Vitor Ribas foi também. Então, foi uma galera da pesada. E eu lá no meio com os caras, que legal, né? Cara. E aí tava a Fernanda Gentil de repórter, tinha outras repórteres ali do Departamento de Esportes da Globo. Então comecei a fazer uma amizade com essa galera toda. O programa Nas Ondas da Costa Rica foi exibido no Esporte Espetacular num domingo de manhã, 1 hora de programa, né, onde o pano de fundo era o treinamento, então eu estava lá o tempo todo aparecendo. Isso deu uma grande explosão, né, porque o público do surf já conhecia a gente, já estava entendendo o que a gente estava fazendo, mas o grande público não. O surf ainda engatinhava, né, na preferência popular do grande público. E nessa época é uma época que assim, até os atores globais começaram a fazer, cada vez mais ter, né, e você falou 2014 agora, é isso? Isso. Até um pouquinho antes ali, né, você via outras atrizes, eu via muitas as atrizes ali nas praias ali de Copacabana, Barra, enfim, fazendo coisas na areia, né? Então sempre o treinamento funcional foi vinculado mais a esse tipo de atividade. Nessa mesma época, um pouco antes até, a ginástica natural ganhou muita ascensão, né, com a galera, aquele trabalho com o peso do corpo, imitando lá os animais, né, movimentando bastante, com muita mobilidade. Força com peso do próprio corpo, então já era uma modalidade. Jogadores de futebol também, né? Nessa época também começou a mostrar mais jogadores de futebol fazendo esse tipo de atividade. Então, porque o Luciano, ele implementou o treinamento funcional no departamento de futebol de São Paulo na época, isso deu uma grande visibilidade. E para o surf em especial, depois do programa da Globo, né, e já era 2014, o Gabriel logo ganhou a primeira etapa do circuito, logo depois disso. Né, na mesma época que o programa estava sendo veiculado, isso já deu um boom, o Gabriel Medina, aí de repente o Gabriel no meio do ano ganha a etapa do Tahiti, isso porque em 2011, quando ele entrou para o circuito, no meio do ano, no corte de meio de ano, né, os 10 primeiros do QS passavam para o CT no meio do ano. O Gabriel ainda tinha 4 etapas do circuito mundial, o Gabriel ganhou 2. Ele fez um estouro no circuito mundial. E voltando de uma lesão.
Oi? Voltando Não, da lesão. isso antes. Antes. Isso em 2011, quando ele entrou no circuito. Entendi. Ele ganhou 2 etapas logo quando ele entrou. Entendi. Então, em 2014, logo depois que ele se lesionou, ele não foi para Costa Rica, mas ele se recuperou muito bem. A gente fez um camp de treinamento bastante intensivo e ele já começou o circuito mundial naquele ano sendo campeão na Gold Coast, que inclusive está voltando para o circuito mundial ano que vem. E aí ele ganhou Tahiti, depois ele ganhou... Não sei se foi a França. Cara, Tahiti fantástico. Você já foi pro Tahiti? Não, ele ganhou Fiji. Ele ganhou Tahiti e ganhou Fiji. Não, nunca fui pro Tahiti. Nunca foi? Aquela onda lá é fantástica. Fantástico. Né? O lugar é paraíso. É. E aí, pô, ele se sagrou campeão mundial e eu fui pro Havaí esse ano, em 2014. Eu fui, né, como turista, né, para acompanhar. Não fui para trabalhar com o Gabriel. Mas eu fui com um amigo meu que eu queria muito ver o final do Campeonato Mundial, o Gabriel disputando o título, e realmente ele foi campeão, carreguei ele no ombro, tem essa foto, amanhã eu vou apresentar essa foto na minha apresentação, né, tá na minha introdução, e foi uma emoção muito grande, né, e isso explodiu, né, a nível nacional. Nessa época eu tinha acabado de abrir, dia 25 de novembro, o meu novo estúdio no Itaim Bibi, que era numa sobreloja, já um espaço maior do que eu tinha na edícula da clínica, já com mais estrutura, né, com uma equipe de treinadores formados. Então eu mantive tanto a edícula, né, lá na clínica, como esse novo business simultaneamente. Só que em agosto de 2015 eu acabei saindo da clínica e fiquei só com um estúdio que a gente montou com dinheiro emprestado de aluno, adiantando 1 ano de aula de outro aluno, pedindo dinheiro para o sogro, pegando empréstimo no banco. A gente foi lá, meteu a cara, naquela época drástica do Brasil, onde o Brasil estava afundando, né, em crise. A gente foi lá, montou nosso negócio, dia 25 de novembro a gente abriu, aniversário do meu filho menor, cantamos parabéns na inauguração na festa do Thiago. E aí, no dia 6 de dezembro, eu me mandei para o Havaí com um amigo meu, e minha mulher ficou tocando o negócio sozinha. E o Gabriel foi campeão mundial, e em janeiro, cara, a gente teve um boom de entrada de novos alunos. Foi uma coisa que foi maravilhosa, né? Deu uma potencializada muito grande no nosso negócio. E aí o trabalho com o Gabriel já estava muito sólido, a gente já fazia um trabalho bastante consistente. Aí 2015, 16, 17... foram anos de batalha. O Gabriel poderia ter conquistado mais 3 vezes o campeonato mundial. No ano seguinte, 2015, eu voltei para o Havaí para assistir ele e o Adriano de Souza na final. Foi o ano que o Adriano sagrou-se campeão. E num mar horrível em Pipeline, um mar de merreca. E aí 2016 e 2017 acho que 2016 a gente foi fazer uma preparação em fevereiro. Você não treinava mais o Mineirinho, o Adriano de Souza? Não, já não treinava mais o Mineiro nessa época. Tá. Você já estava exclusivo do... Já estava exclusivo do Era Gabriel. Isso? Às vezes eu fazia algum trabalho com o Jadson, eu treinava alguns atletas de base. Aí em 2017 foi legal porque foi inaugurado o Instituto Gabriel Medina. Isso. Né? Então eu fui convidado pela família para ser o coordenador técnico do Instituto na área de preparação física. De pronto, lógico, eu aceitei. A gente tinha na época, no começo, 30 jovens. Desses jovens, hoje eu sou treinador e head coach de vários deles hoje na carreira deles, como preparador físico, né? E quem constrói o programa de treino, geralmente esses garotos moram em outras praias, então eu não tenho como estar com eles no dia a dia, mas geralmente eles têm um treinador local que acompanha, que é o meu elo de ligação. Então eu coordeno o programa de treino, dou as diretrizes, né, para os treinadores, e eles tocam o programa com o estilo de cada um, com o estilo pessoal de cada um, mas seguindo uma diretriz ali de trabalho, né? Então, o Instituto é em Maresia, né? Era em Maresias, mas não é mais, porque no começo da pandemia foi fechado e não reabriu, né? E depois a gente teve todo aquele imbróglio, aquela briga da família e tal. Exato. Então o Instituto, infelizmente, não vingou, não foi para frente, durou 3 anos. Mas nesses 3 anos a gente conquistou muita coisa, a gente formou muitos novos atletas, formamos cidadãos, formamos jovens hoje que estão aí disputando os diversos circuitos brasileiro, mundial, né? Então hoje frequentam a academia quando vem a São Paulo, a gente dá uma assistência e um apoio para muitos desses atletas. E a minha carreira foi sendo construída assim, né? Aproveitando as oportunidades, buscando sempre estar atualizado e trazendo sempre novidades e novidades com fundamento, né? Aplicando na prática conhecimentos que a gente adquiria
todos os dias. Foram vários anos de muita dedicação para construir uma metodologia que hoje eu chamo de Athlete System, né? Então hoje a gente tem uma metodologia própria que nossa academia chama Athlete Training Center, né? Então hoje eu tenho uma metodologia que chama Athlete System. Então é um sistema que tem como uma raiz metodológica muito forte e importante o Core 360 e muitas das experiências que eu tive ao longo da carreira que eu fui implementando e fui agregando para construir um modelo de treinamento que se adequasse aos meus alunos, né? Aos meus alunos que basicamente, que na sua maioria buscam por rendimento esportivo, né? Geralmente no âmbito amador. Muitos atletas, né, me procuram hoje para eu coordenar a preparação física e não só de surf. Então hoje eu coordeno preparação de canoístas, de lutadores, de triatletas, de esquiadores. Então tem muita gente em muitos esportes para cuidar, de jogadores de polo a cavalo, de nadadores. Então a gente tem hoje uma miríade de esportes que a gente atende. E a gente gosta muito disso, porque cada esporte novo que a gente começa a atender, você tem que fazer todo um estudo em relação à análise dessa modalidade, ao que é predominante, o que é determinante, quais são os pontos fundamentais da performance, o que eu preciso fazer para criar uma base sólida para aquele atleta, observando a individualidade biológica, observando os pontos de especificidade, respeitando os princípios básicos do treinamento. Vamos falar sobre isso já. Eu quero saber essas bases, né? De onde você tirou a base, só para a gente entender aqui. Quando essa tua academia, então, no Itaim Bibi, lá quando você falou em 2014, isso. É a mesma que você tem hoje? Não. Aí a gente veio com esse estúdio, né, que era uma sobreloja, entrava por uma portinha, subia uma escada. A gente parecia um bunker, porque tinha 2 portas de ferro, tinha que apertar o interfone, aí a gente abria, e era um ambiente fechado. Aí em 2018, 2019, eu sempre fui muito inquieto, sempre quis dar o próximo passo. E aí eu já com minha mulher, procurando um novo espaço para crescer, a gente já estava com o nosso espaço ali nos horários principais já bem cheios, né? Então, e o nosso espaço ele tinha vários problemas, né? Infiltrava água quando chovia forte, não tinha. Quantos alunos tinha nessa época? Até para a gente entender o tamanho do espaço e tamanho de alunos, para a gente entender esse tamanho. Imagina que eu tinha um corredor, André, que era de mais ou menos 18, 19 metros de comprimento por 4,67 de largura. Era um grande retângulo. E eu tinha uma escada que descia, que tinha uma área com o pé direito alto, mas era menor do que esse. Era mais ou menos do tamanho desse espaço com o pé direito alto. E nesse espaço lá embaixo eu coloquei corda para subir, fiz uma estrutura de suspensão, né, para a galera poder se pendurar, levei pneu de trator, montamos, eu mesmo desenhei no papel, no cantinho que tinha lá o espaço, o vestiário, né, feminino e masculino, aqui vai ficar o box, aqui vai ficar o vaso sanitário, aqui vai ficar a pia. Aí, montei o vestiário, chamei galera, os empreiteiros lá, os pedreiros, né, falei, o projeto tá aqui. Mas quem foi papel. O arquiteto que fez? Cadê a assinatura do engenheiro? Falando, não, o arquiteto além de engenheiro sou eu. Vamos fazer isso já. Assino agora aqui, ó. E aí tinham mais ou menos uns 100 metros quadrados aí, pelo que você está falando, um pouco mais. Essa sala maior tinha 90, mais ou menos, e embaixo tinha mais uns 40. Ah, legal. E quantos alunos você tinha? Cara, na época, a gente acabou em 2019, quando fechou na pandemia, 2020, na verdade, a gente tinha uma média de 80 alunos, né, matriculados entre personal trainer, que sempre foi um carro-chefe nosso, e aí a gente começou lá na clínica, ainda na clínica, a ter 2 horários de terça e quinta, onde eu convidei amigos meus para formarem o nosso primeiro grupo. Então eu tinha lá 6 caras que treinavam no mesmo horário, só que eu, como sempre era muito doido e talvez um pouco à frente ali, né, dos outros, não é à toa que eu tive muito sucesso naquilo que eu fiz, eu comecei a fazer os grupos não de forma coletiva, onde todos fazem a mesma coisa, em forma de circuito, que é muito comum você ver aí, né? Você vai numa academia de funcional, tá todo mundo num circuito, fazendo as mesmas tarefas, não guarda nenhuma base de individualidade biológica, são exercícios legais, uma rotina boa que funciona, porém não tem nada de individual. E eu tinha 6 caras ali de meia idade, um com o ombro detonado, o outro com a lombar, o outro gordinho, o outro magrinho, o outro totalmente diferentes. E eu falei, cara, não dá para eu atender esses caras que são muito diferentes da mesma forma.
eu vou fazer o mesmo que eu faço com os meus alunos de personal. Para cada um desses indivíduos que frequentam o mesmo horário e compartilham o horário, eu vou montar um programa de treino diferente, a gente vai aplicar uma sessão de treino para cada um naquele horário. E isso era um desafio gigante, porque prescrever treinamento dá trabalho, toma tempo, e você aplicar esse treinamento individualizado para cada um dentro do mesmo horário é complicado, tem que ter experiência, você tem que dominar aquilo que você faz. E eu comecei a fazer isso, apanhei muito no começo, mas eu comecei a formar lá a minha turma, né, a trabalhar dessa forma. Quando a gente abriu o estúdio lá na Sobreloja, a gente saiu de um grupo que a gente tinha terça e quinta à noite para vários grupos todos os dias. Então a gente tinha agora grupo 7 da manhã, 8h30, meio-dia e meio, 4 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite. Nesse espaço novo que você tem hoje. Nesse espaço novo que eu tenho hoje. Que tem quantos metros? Não. Nesse da Sobreloja. Ah, da Sobreloja. Da Sobreloja. Nesse da Sobreloja. Mudança da edícula para Sobreloja. Exato. Aí eu comecei a ter mais grupos todos os dias. Entendi. Então a gente escalou muito o negócio ali. Nessa época eu já tinha ali uns 6, 7, 8 treinadores que trabalhavam comigo. E aí, não dá, tô só em 2014. Estamos só começando. E aí... Tá vendo? Tá vendo como é que é, né? A equipe aqui, ó, não, cara, a gente tá, eu quero saber a história inteira, a gente tá em 2014, a gente tá em 2024, ela vai dar um bônus pra gente. Ela vai dar um bônus pra gente. Bora. E aí, cara, resumindo, vamos acelerar essa história. Eu escalei o negócio, eu comecei a formar mais gente, né? Eu dava muito curso nessa época, então tinha facilidade em recrutar novos treinadores. A gente aumentou a nossa equipe, mas a gente só tinha o treinamento funcional. E nessa ânsia, né, nessa vontade de crescer, de ter um negócio maior, de atender mais e mais, porque a gente já não conseguia atender tanta gente que procurava, a gente começou a procurar mais um imóvel maior ali no bairro do Itaim, que é o bairro que eu nasci e cresci. Então conhecia todo mundo, podia até me candidatar a vereador do Itaim, eu cresci lá. E aí a gente encontrou um imóvel de 3 andares com 800 metros quadrados, um imóvel que era um buffet, depois era Ford Models e estava vazio há uns 2 anos. Eu encontrei o imóvel, levei possíveis sócios, né, investidores que a gente já estava conversando, a gente não tinha grana, precisava de investimento. E aí a gente chegou num grupo, fechou um grupo de sócios, de investidores, alugamos o espaço, isso foi em agosto de 2019, não tinha nem cheiro de pandemia. Pré-pandemia. Nem cheiro, ali, né? nem cheiro. Mas alugamos um imóvel que é caríssimo, quase na esquina com a Juscelino Kubitschek, um local extremamente nobre, de altíssimo padrão, premium, e montamos a academia dos sonhos. Né? Você vê minha sala hoje, eu tenho pneumático Kaiser, tenho ISO inercial, tenho um espaço maravilhoso, um layout sensacional, e além do que a gente teve e trouxe outras modalidades como boxe, polyfitness, yoga, fisioterapia. Fechamos uma parceria com parceiros da fisioterapia que já eram donos de clínica e montaram uma filial da sua clínica dentro do nosso espaço. Então a gente oferece fisioterapia, recovery, oferecemos não só o treinamento funcional nos grupos e no personal trainer, mas também temos duas plataformas de levantamento olímpico e a gente oferece as aulas de levantamento olímpico em parceria com o Dimas, o Edmilson Dantas, né, que é um dos maiores ícones do levantamento olímpico no Brasil. Então hoje a gente é uma grande academia de bairro, né, que tem ali uma média de 250 alunos hoje ativos entre todas as modalidades, mas não somos uma academia de muito fluxo, né, como uma Bodytech que tem 1.000 alunos, 2.000, 3.000, a gente tem poucos, mas a gente tem um valor agregado muito bom, porque o nosso trabalho é muito diferenciado. E a gente preservou essa característica de prescrição individual. Isso, né? Gera um valor, gera uma fidelização maior e até um ticket médio maior, né? Normalmente a gente tem, né? Claro, tem academias premium, mas a gente sabe que tem as academias low cost hoje, mas esse tipo de atendimento normalmente tem um valor agregado maior e um custo para o cliente maior. Sim. Também, né? Eu costumo falar que a gente tem um valor justo pelo serviço que a gente oferece. Esse valor justo talvez seja um pouco maior do que a média das academias do bairro, mas a gente tem hoje muitos clientes que estão há muitos anos com a gente. Eu tenho cliente de 20 anos, a minha esposa tem cliente que ela preserva desde antes da gente ter filho. Então a gente tem assim uma longevidade com os nossos clientes muito grande e a gente cresceu basicamente no boca a boca. Hoje a gente tem mídia, a gente tem uma fachada grande. Então as pessoas veem ali também
porque passam na rua, porque vem no Instagram, porque vem no Google. Mas basicamente diria que 80% da entrada de novos alunos vem pelo boca a boca, pela indicação de alunos que já treinam conosco. E agora fala aqui, ó, planejamento e organização desse treinamento, desde... normalmente a base ela é a mesma, claro que você vai indicar para um atleta como para o próprio Gabriel Medina um treinamento diferenciado, mas normalmente a gente usa uma mesma base, né? Sim. Como é que funciona isso? Fala pra gente quais são as suas estratégias, como é que você planeja esse treinamento, organiza esse treinamento para atletas de alto nível, como, por exemplo, o Gabriel Medina, e para os seus atletas e alunos hoje da sua academia. Perfeito. Bom, o que a gente fez, né, para poder envelopar isso como um método foi determinar alguns parâmetros que são muito importantes para a gente. Primeiro, a linha do tempo, né? Então a gente sabe que hoje não dá para você prescrever um programa com uma linha do tempo muito ampla. Então a gente tem um treinamento que vai de 8 a 16 semanas. Então todos os programas de treino na Athlete são desenvolvidos para ter essa duração, salvo algumas exceções. Então pode durar menos do que 8 semanas? Pode, mas é uma exceção específica. Pode durar mais de 16 semanas? Pode, mas é um caso especial. No geral, né, a gente tem programas que têm uma linha do tempo com duração pré-determinada, a gente divide essa linha do tempo em fases de treinamento, que cada fase tem características bem específicas, básico 1, básico 2, especial 1, especial 2, então a gente tem uma base sólida geral acontecendo ali no básico 1, que vai evoluindo e progredindo para o básico 2, onde do básico a gente vai para o integrado, do conhecido para o desconhecido, a gente vai fazendo com que as estratégias de treinamento e as metodologias sejam mais complexas, os movimentos vão se tornando mais desafiadores. Então, pouco a pouco, o aluno que vai ganhando essa base no início do programa, e aí individualmente cada um evolui dentro de um ritmo, a gente vai fazendo com que esse cara possa, a cada treino, ter um novo desafio. Esse é um lema nosso. Tem até escrito na nossa parede, em inglês, a cada treino um novo desafio. Então é um negócio que é muito importante para a gente, porque isso gera um efeito engajador enorme. E é muito que busca o cliente do treinamento funcional, né? Deixa eu aproveitar esse gancho aqui agora também, falando no treinamento funcional, pegando toda essa experiência que você está falando, e para os nossos ouvintes aqui, notáveis que estão nos ouvindo, imagina você ter toda essa experiência também com atletas, né? Então a gente está falando de treinamento funcional para o público que busca se mover melhor, ficar com menos dores, enfim, jogar um futebolzinho de final de semana. Quero fazer um convite especial para você aqui, ó, do meu lado, tá aqui, ó, no meu ombro aqui, não tá, diretor? Tá certo aqui ou não? Então fechou, aqui do meu lado tem um QR Code, que é o QR Code da nossa pós-graduação em treinamento funcional. O professor Alan Menache é um dos professores do nosso time brilhante de professores da pós-graduação em treinamento funcional, assim como o Cauê Lascala, que é o nosso coordenador. E eu quero fazer esse convite para você fazer parte, se esse mundo te encanta, se você gosta do treinamento funcional, que eu diria, né, que é um treinamento que ele pode estar integrado, ou ele deve muitas vezes estar integrado à musculação convencional, mas a gente sabe que o aluno que busca gosta de um treino mais dinâmico, como você mesmo falou agora, né, um slogan, cada treino um novo desafio. O aluno busca isso. O treino pode ser dinâmico e deve ser dinâmico, mas muitas vezes o objetivo do indivíduo ou a necessidade que ele apresenta vai na direção do treinamento de força. Então a evolução do treinamento desse indivíduo vai evoluir para um treinamento de força mais avançado. Pô, mas esse cara não vai se privar, ou a gente não vai privar ele de aprender a saltar e aterrissar, de aprender um deslocamento de frente, de costas, de lado, ou combinar um salto com deslocamento, ou fazer um arremesso, uma wall ball, uma medicine ball. Então, embora a gente foque para algumas pessoas que têm como objetivo e como necessidade aumentar a massa muscular, e a gente foca o treinamento de força, se cara em algum momento do processo, ele vai também aprender a produzir força rápida, ele vai aprender a desacelerar um salto, ele vai aprender as técnicas que vão permitir que ele possa jogar tênis, jogar bola, surfar, lutar, nadar, ou o que quer que seja. Manter o seu corpo funcional. Exato. É aquilo que a gente fala, funcional para aquela pessoa. Se ele gosta do futebol, é o corpo que sabe que consegue se deslocar no futebol. Se ele gosta da natação, um corpo que se desloca bem na água, enfim. Não, aí, não sei se já continua aqui, diretor. Então, só para fazer esse convite para vocês, pega o celular,
pega, lê esse QR Code daqui e fique sabendo junto com a nossa equipe se estamos com vagas abertas para a nossa pós-graduação ou se estamos com uma turma em breve, se de repente abriremos uma turma. Mas faz isso agora, pega o QR Code, lê o QR Code, manda mensagem para a nossa equipe e faça parte desse time brilhante. E se você também, como eu falei, se esse mundo do treinamento funcional é um dos nichos que você admira, gosta, e você sabe, tá vendo aqui que o quanto de mercado ainda tem para você absorver. Gigante. Né? E, inclusive, o professor tá falando aqui pra gente, cara, o mercado é gigante, tô com uma academia de 800 metros, a academia, então, ela continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar. Depois da pandemia. Vencemos a pandemia. Isso é fantástico, né? Foi uma guerra, muitos percalços, pensamos que em alguns momentos a gente pensou que não ia dar, mas a gente conseguiu. E hoje a gente tem uma academia próspera, uma academia que dá resultado, apesar da gente estar num lugar extremamente caro, extremamente custoso, mas a gente tem hoje toda a oportunidade para crescer. E é o que a gente está já planejando, né? Novas unidades, a gente tem aí propostas para crescer para novas praças, e a gente não para, né? Na verdade, eu costumo dizer que você, que é professor de educação física, né? Que está na área, você tem milhares de possibilidades, milhões de caminhos a seguir. É só você pensar, pôr a bola no chão e entender o que você quer fazer. Você quer ser personal? Você quer ser dono de academia? Você quer prestar consultoria nas diversas possibilidades da área da saúde? Cara, hoje a gente tem um mundo totalmente aberto, muito respeitado. A gente fala de igual para igual com fisioterapeutas, com médicos. Então hoje a gente tem um status na sociedade e esse status ele só aumenta e a gente está trabalhando para que isso se torne cada vez mais importante. A gente está conquistando, né? A gente está conquistando cada vez mais espaço. Isso que é legal. A gente, mais nada, somos profissionais da saúde e estamos conquistando espaço com todos os outros profissionais também. Professor, depois de toda essa trajetória brilhante e essa base de treinamento, enfim, né? Primeiro, eu quero fazer um treino lá na sua academia. Pô, tá convidadíssimo. Então, vamos, Itaim Bibi. Itaim Bibi, Rua Doutor Renato Paes de Barros, 804, no coração do Itaim. Esquina com o Juscelino Kubitschek, praticamente você falou? Esquina com JK. Aí, tá, realmente está bem localizado. A academia chama Athlete Training Center, exato. E então tem um Instagram, que é esse aí. E o Instagram é o @athlete, ATHLTE.tc, athlete.tc. Ficou na dúvida? Vai na bio do meu Instagram que tá lá. Perfeito. Que é fala também pra gente, pra aqueles que não te seguem. Menache, ALLAN Demudo Menache, com CHE no final. Fechou. Foi na tela, Alan, diretor? Com certeza, o diretor vai pôr na tela agora. Alan com 2 L's, de Davi, né? É isso? De dado, exato. De Davi. E Menache, MENACHE. Exato. Lá no link da bio, inclusive no link da bio tem o meu programa digital, que é o Athlete Surf Performance. Esse sim, um programa voltado pro surfista. É um programa de 12 treinos, evolutivo. A pessoa pode fazer em 4 semanas, em 6 semanas, dependendo do ritmo. Eu também trago muitos bônus e muita informação, por exemplo, como o cara tem que se aquecer antes de uma bateria de surf, quais são as melhores estratégias para se recuperar depois dessa bateria, e muitas informações que são relevantes. Cara, que legal. E muita educação. Isso aí tá onde? Tá no seu tá link, no link da bio, e a gente tem feito agora uma estratégia de lançamento anual, ao longo do ano, perene, né? Então não é mais um lançamento pontual, mas agora uma estratégia de marketing que o ano inteiro a gente vai ter o produto ali sendo veiculado no Instagram, principalmente. Então a pessoa paga lá um valor, acessa o programa pelo Hotmart, ele vai ter até 6 meses para concluir, né, o treinamento. Perfeito. E o mais importante de tudo isso é que a gente ensina, a gente educa o indivíduo, seja ele surfista ou alguém que está curioso para entender como é que se treina, né, o funcional para o surf, mas pode servir para outros esportes, né, com o peso do próprio corpo, usando pouquíssimos acessórios, que em casa você tem uma garrafa de água, uma PET lá de 5 litros, um cabo de vassoura, uma cadeira. Então a gente ensina de forma simples como a pessoa pode se movimentar melhor, como ela pode fortalecer o core dela, as pernas, os braços em conjunto, né, fazendo com que o corpo ganhe maior função
para fazer as atividades do dia a dia e principalmente para praticar esporte. Então, é um programa bem legal, voltado principalmente para o surfista. Como chama o programa? O Athlete Surf Performance. Está no link da minha bio também. Que é bem voltado para o surf aí, que inclusive, né, como você falou, né, você ficou bastante conhecido nesse mundo aí, com tantas estrelas, como você falou, cara, né? eu sou ficcionado, eu sou surfista, né? Então, cara, não poderia estar mais bem encaixado na minha profissão, porque afinal de contas eu treino muitos surfistas da minha idade, mais velhos, mais novos. Eu pego onda, então é algo comum, é algo que a gente gosta, tá no nosso DNA. E você pega onda de pranchinha ou de pranchão? Pego onda de pranchão. Um pranchão? 7,8, 7... Eu tenho uma prancha enorme porque eu sempre precisei de um auxílio para remar, para entrar na onda. Então eu aprendi que para eu surfar, para eu conseguir me divertir, eu preciso de pranchas grandes. Uhum. Então hoje eu surfo de prancha grande, surfo de pranchão. Gosto de stand-up, então tudo que for maior que 7 pés eu tô entrando. Tá entrando. E fala pra gente qual foi a onda mais irada que você já pegou, o país mais legal que você já visitou para surfar? Cara, assim, para surfar, sem dúvida nenhuma, acho que o Brasil tem altas ondas, a gente nunca pode, eu fui lá, tinha altas ondas. O Brasil tem altas ondas, Maresias é um lugar abençoado, é uma das melhores ondas do Brasil. Ali todo o litoral norte de São Sebastião tem altas ondas. Agora a gente está na melhor época do ano, né, que é maio. E o outono, né, brasileiro, tem muita onda boa. Mas El Salvador é um lugar muito legal. Costa Rica é um lugar maravilhoso. Eu já fui algumas vezes para o Havaí, mas no Havaí eu não me aventurei muito porque já são ondas de outro nível que foge da minha capacidade. Já fui para a África do Sul, para a Austrália, para a Europa, enfim, tem um monte de onda boa no mundo todo. Nunca fui para a Indonésia, é um sonho, eu quero ir em breve para a Indonésia, que lá tem as ondas mais lindas, idílicas assim do mundo, e tenho muita vontade de conhecer. Então eu também, vamos marcar de fazer isso aí. Demorou, estamos aí, né? Preparando alguns dias no barco, não é isso? É isso, no barco, ou em Balangã, ou em Bali. Pô, tem tanto lugar legal lá. Legal, né? É isso aí. Eu também, eu concordo com você. Já fui 2 vezes para El Salvador, uma vez para Costa Rica. Cara, Costa Rica para mim é um país Costa maravilhoso. Rica, a gente desceu lá no sul para Pavones. Caramba, pegaram? Muito grande. Mas eu vou falar para você que eu não estava preparado, não tinha nem prancha para o tamanho que estava. Tava realmente muito grande. Uma das melhores esquerdas do mundo. Isso aí sim. Mas pra você ter ideia, a gente tinha que pegar na segunda sessão ali, né? Porque a primeira tava muito grande, cara. E tinha uns profissionais também que estavam, assim, dominando, né? Então, quando ela vem diminuindo um pouco o tamanho, era onde a gente conseguia entrar, mas com uma prancha pequena também, então o esforço era grande para isso. E aí a gente foi subindo ali, né? Novamente a gente passou por Racó. Tinha um point break, um secret ali que era agurras. A gente não sei agurras. Agurras. Ninguém conhece, mas, cara, os caras falaram que eram mini pavones, era lindo. E subindo até legais. Tamarindo, né? Santa Teresa. Lindo, cara, realmente. Nas ondas da Costa Rica passou por Santa Teresa e Tamarindo. Passou também por lá? Ficamos por ali. Tamarindo também. Porra, muito legal. E El Salvador, Sunzal. Se você surfa de pranchão, Sunzal é perfeito, né? Perfeito, uma onda assim amistosa, né? Uma onda longa, exige bastante preparo físico, porque você tem que entrar e remar bastante para chegar no pico. Bastante. Haja E cada onda que você pega haja remada, né? Remada então, para voltar. Não é brincadeira não, tem que estar bem preparado. E aí tem altas ondas ali, eu já fui algumas vezes para El Salvador e é um lugar que eu gosto porque é mais amistoso. Água quente? Água quente, não tem os crocodilos da Costa Rica. Não tem os crocodilos da Costa Rica, não tem os tubarões da Austrália e do Havaí. Da Austrália e da África do Sul. Exato, né? Da África do Sul. Eu também prefiro ali. Água quente, né? E água quente. Para nós brasileiros é muito bom, né? O crocodilo também não fiz muita amizade com os crocodilos lá na Costa Rica, não. Mas é isso aí, né? A gente se diverte fazendo isso. Cara, vamos marcar esse surf então. Demorou. Seja aqui também próximo, aqui é a minha casa, aqui, litoral do Paraná. A gente não conhece tanto, mas a gente sabe, não é tão conhecido a nível brasileiro, o litoral aqui do Paraná, mas tem o Pico de Matinhos aqui, que é muito conhecido, tem uma onda muito boa ali, uma direita também, então fica aí meu convite para você. Terra do Bronco. Exatamente. Peterson Rosa. Do Jihad. Do Jihad, exatamente, tá ali sempre. Bom, enfim, pessoal,
Notáveis, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui hoje com o Alan Menache, um dos professores da nossa pós-graduação em treinamento funcional. Fica o meu convite mais uma vez. Vou pedir para colocar aqui o QR Code na tela. Aqui do meu lado esquerdo você vai ver um QR Code para você fazer parte desse time, conhecer mais sobre treinamento funcional, ser um verdadeiro especialista, treinador nessa modalidade, nesse estilo de treinamento que cresce muito, que se as pessoas não estão em academias hoje é porque elas não gostam normalmente da monotonia da academia e buscam um treinamento mais dinâmico, às vezes mais divertido, mais desafiante, e o treinamento funcional está aí para isso, né? Então fica o meu convite a todos vocês, lê o QR Code, observe com a nossa equipe, pergunta para a nossa equipe se estamos com turmas abertas ou se a gente vai abrir a turma aí nos próximos meses, e conheço esse time de estrelas aí, como o professor Alan que está aqui hoje conosco, grande treinador, e contou a sua história hoje aí, foi fantástico. Valeu, galera, parabéns. Obrigado pela paciência. Parabéns, André, obrigado mais uma vez, eu que agradeço, cara, fantástico ouvir tua história, saber dessa trajetória e saber que a gente está tão bem representado também, né, dentro da educação física, um treinamento específico aí para o surf, cara, obrigado mesmo, espero que te ver de volta aqui, ou então... Ou te ver novamente aqui na Personal Trainer Academy, ou vou te ver em São Paulo na sua academia, ou em alguma praia, a gente já marca para fazer um surf. Subiu para São Paulo, já marca de ir para Maresias, que lá é o lugar. Fechou. É isso. A gente vai se encontrar Maresias nunca decepciona. Valeu. Galera, valeu, aloha. Obrigado. É isso. Tamo junto. Valeu, pessoal. Notáveis, obrigado mais uma vez para mais um Notável Podcast. Nos encontramos nos próximos episódios. Valeu.